Olá, adolescentes! Olá a todos aqueles que nos acompanham nas lições da EBD, da Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara. Bem-vindo 2021! Que este ano seja um ano bom, que este ano nós possamos agradecer a Deus por todas as nossas bênçãos, todas as bênçãos recebidas em 2020. Sim, nós estamos aqui vivos e com saúde. Cada um em suas casas, com muita responsabilidade e cuidando de si e cuidando também daqueles que nós amamos. Hoje nós vamos terminar a nossa conversa sobre os livros históricos da Bíblia. Nós já estudamos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas. E agora nós vamos fazer um breve resumo dos 3 últimos livros históricos, que são Esdras, Neemias e Esther. Antes da gente começar a nossa conversa, então nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, Senhor Deus, e pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de abrir a Tua Palavra e poder estudar um pouco mais de Ti, Senhor Deus. Esteja comigo aqui na exposição e também com todos aqueles que estarão ouvindo a Tua mensagem. Que nós possamos refletir, Senhor Deus, nestes livros e fazer a Tua vontade onde quer que nós estejamos. Continue conosco, Senhor Deus, e continue conosco nesse próximo ano de 2021. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, olha lá, pessoal, nós vamos pensar hoje nessas 3 lições. Então, eu coloquei um outro nome nessa lição, tá? São 3 lições na revista, que é a última revista que a gente vai terminar de estudar, essa revista aqui, ó, Diálogo e Ação, sobre os livros históricos. Então, eu vou fazer, então, um breve resumo. E coloquei um outro nome nessa lição, que vai ser Tempo de Recomeçar. Tempo de Recomeçar. Esse tempo de Esdras, Neemias e Esther, principalmente o livro de Esdras e Neemias, vai falar um pouquinho sobre o período da restauração do povo de Israel. Então, nós vamos estudar os principais itens que vemos nestes livros. Então, livros de Esdras, Neemias e Esther. O interessante do livro de Esdras e Neemias é o seguinte: se os volumes únicos de Samuel, Reis e Crônicas, que a gente falou um pouquinho, causa surpresa, então, que o 1º e 2 Reis era um livro só, 1º e 2 Crônicas também um livro só, Esdras e Neemias aparecem separados, mas originalmente, lá no original, eles constituíam 2 partes de um só escrito, na versão judaica. As versões atuais seguem a divisão latina, separando Esdras e Neemias em 2 livros na Bíblia, tá? Hoje, então, nesses 2 livros de Esdras e Neemias, nós vemos 3 líderes judeus que aparecem nestes livros. Quais são? Primeiro, Zorobabel. Quem foi Zorobabel, Fernanda? Não tem livro com esse nome. Zorobabel é o príncipe da casa de Davi. Então, ele é o quê? Uma pessoa da casa do rei Davi. O Zorobabel, ele é um líder religioso e principalmente político, tá? Ele aparece nos livros dos profetas menores de Ageu e Zacarias. Você vai ver o nome, porque Ageu e Zacarias também, viveram nessa época de restauração, de recomeço, depois do exílio babilônico. Então, Esdras e Neemias, nós vamos contar então o pós-exílio, o exílio babilônico, que eles foram lá, lembra? Para Babilônia. Então, agora eles estão retornando e reconstruindo, então, a nação de Judá, tá? Então, o Zorobabel, ele é um príncipe da casa de Davi e ele começa a reconstrução do quê? Do templo, do serviço religioso. Então, Zorobabel. Depois, outro líder, Esdras. Esdras foi um homem muito importante. Ele era sacerdote, mestre e escriba. Ele sabia muito da Torá, tá? Da lei de Moisés. Ele promove uma reforma religiosa, tá? Ele edita livros, ele reorganiza, ele estuda e faz o povo estudar a Bíblia. Olha que interessante, tá?
Esdras. E depois, o último, que é Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei da Pérsia, tá? Não tinha nada a ver, então, com essa parte religiosa. O Esdras, o Neemias, ele vai ser diferente. Ele vai transformar Jerusalém numa cidade fortificada. Ele vai ser um ótimo administrador para quê? Para a reconstrução da muralha de Jerusalém, tá? Que ficava em torno da cidade de Jerusalém, pensando que Jerusalém era o quê? A capital de Judá, que estava totalmente devastada, destruída. É interessante ver que os livros de Esdras e Neemias dão continuidade à narrativa que não se acaba lá em Crônicas. A continuidade a gente vê então em Esdras e em Neemias, tá? Então a mensagem de Esdras: Deus usou reis e líderes pagãos para restaurar o seu povo. O culto no templo, a reimplantação da lei de Moisés, a história dos judeus sobre o retorno do exílio babilônico. Então é a volta, o retorno deles da Babilônia para o quê? Para o reino de Judá. Então ele continua a história que Crônicas, o livro de Crônicas não terminou. Neemias, nós vemos então a mensagem de Deus quanto à cercania, então eles fizeram, então refizeram, reformaram, fizeram novamente a muralha que estava destruída. E o que significava então a muralha em volta de Jerusalém? Significava proteção para o povo. Então a restauração das muralhas de Jerusalém, pensando que a cidade de Jerusalém era a capital. Então uma restauração o quê? Uma restauração política, religiosa, tá? E militar até, porque estava o quê? Restaurando a proteção de Jerusalém. Esdras, ele destaca a restauração religiosa de Jerusalém. Já Neemias, ele destaca uma restauração política. Então, para que a gente estuda esses livros, Fernanda? Bom, para aprender as lições práticas para viver mais e melhor. Ver então a parte administrativa, como eles fizeram então essa restauração. Entender melhor a Bíblia. Os livros históricos é para você entender a história do povo de Deus, tá? E conhecer a Deus através das histórias, pois Deus é o personagem principal de cada história. E umas se entrelaçam, uma conversa com a outra. Então, o livro de Esdras e Neemias, um conversa com o outro. Deus inspirou pessoas para registrarem histórias sobre o seu povo escolhido. Então, a Bíblia nada mais é do que o diário de Deus, tá? Esdras e Neemias, então, é o retorno à terra após o exílio da Babilônia. Os profetas Zacarias e Ageu, que eu já falei, os profetas menores, eles escreveram ao povo voltar-se ao Senhor e aos seus propósitos para restaurar o templo. O que era o templo para eles? Pensando no templo de Jerusalém, tá? O templo era um lugar muito importante, ele era o lugar da presença de Deus, um lugar de adoração a Deus e também um lugar da santidade de Deus, onde ele separava esse momento para estar com Deus. Para quê? Para que esse templo? Para testemunhar de Deus aos homens. Olha, aquele é o templo, é o lugar separado, é o templo do nosso Deus. E também para aproximar os homens com Deus, tá? Para melhorar essa adoração, né? Para com Deus. Esdras em uma só frase. Então, qual que é a frase? Zorobabel, que eu falei para vocês, que é o príncipe, né, da família de Davi, e Esdras retornam à terra de Judá e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual, daqueles que estavam ali, daqueles que estavam voltando, retornando. Esdras 1-6 é o primeiro grupo que retorna à reconstrução do templo, tá? Aí nós temos um intervalo temporal, então não é uma sequência de anos. Então existe um tempo que se para entre os capítulos de Esdras de 1-6. Depois retorna um segundo grupo que a gente vai ver de 7-10, que é o segundo grupo
grupo que retorna para a reconstrução da vida espiritual do povo. Esdras, capítulo de Esdras, o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, fala assim, ó: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Então ele era um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre das leis de Moisés, e ele queria o quê? Ensinar as pessoas. O quê? A adoração a Deus, e ele explicava muito bem. A gente vai ver que em momentos que ele o quê? Ele não só lia a Bíblia, mas a Bíblia que era a Torá na época, mas ele também explicava ao povo, tá? Então tal atitude estava aliada à oração, né? Então o estudo da Bíblia e a oração. Então foi um agente de sucesso então do ministério desse homem, desse grande homem, para o reavivamento do povo de Deus, tá? Descritos então que a gente vê no capítulo de Esdras, capítulos 9 e 10. Então o livro de Esdras, ele conta, né? Todo o livro de Esdras conta um período muito grande. Esse período ele é um período de 81 anos de história. Olha só, 81 anos de história. Então quem olha aqueles pequenos capítulos, 10 capítulos, você imagina o quê? Que é uma história bem curtinha, mas não é, tá? Ela é uma história que conta 81 anos, tá? Da parte cronológica nossa, tá? Então vai do decreto da libertação até a conclusão das reformas do escriba, tá bom? Que foram várias. Reis persas também participaram dessa história. Por quê? Porque o povo judeu estava o quê? Exilado lá no Império Babilônico, que se tornou o quê? O Império Persa. Então, que reis participaram? Então, nós vemos na ordem Ciro, Cambises, os reis, né? Dario, Xerxes e Artaxerxes, tá? Dario, ele decidiu recuperar a casa de Deus, mesmo que o povo estivesse lá no cativeiro. Ele oferece tudo o que for necessário para a reconstrução do templo, tá? A única coisa que Ciro pede em troca é que eles orassem por ele e pela sua família. Isso era costume da época, tá? Então eles deixavam o povo que era escravo, cativo, adorar o seu Deus, e aí eles pediam orações para este Deus que era desse povo que era o quê? Cativo, tá? Artaxerxes, ele autorizou Esdras e Neemias irem para Jerusalém e reconstruíram os muros e restaurarem a defesa da cidade. Então a gente vê isso aonde? Em Esdras, capítulo 7, e também em Neemias 2, de 1 a 8, e em Neemias 9. E o Artaxerxes, ele financiou tudo, tá? Ele pagou toda essa parte da viagem, da reconstrução, da alimentação, tudo isso Artaxerxes fez. Ele, então, ajudou financeiramente na reconstrução da restauração do Império Judeu, tá? Que não era mais o mesmo, né? Mas ele se levantou. Deus sempre usa quem está disposto a ser um instrumento, tá bom? Não importa se é um rei, não importa se é um governador, um copeiro, que era Neemias, não importa se é você adolescente, se é uma criança, como a gente viu nas aulas passadas, aquela menina que ajudou, né? Não tem o nome dela, mas ela ajudou na obra, tá? Ela de Elias, lembra que Eliseu que curou aquele moço com lepra, lembra disso? Então quer dizer, o quê? O que acontece? Deus usa aqueles que querem ser instrumentos da sua obra, tá? E você também tem que aprender isso, tá? Para que você seja um instrumento de Deus na obra que Ele tem para fazer neste mundo, tá? Então, o importante também é a gente pensar na intercessão. A gente apresenta também, vê muito isso nesses dois livros, e no de Esther também, a intercessão, o orar juntos, orar para algo que é importante para aquele momento, para todos que estão ali ou para uma pessoa, né? Então, interceder uns pelos outros, tá? Neemias. O livro de Neemias é uma aula de como podemos planejar melhor para alcançarmos os nossos objetivos.
Neemias, ele era copeiro do rei, mas ele foi um excelente administrador. Ele teve a capacidade de planejar, motivar e orientar as pessoas, tá? Providenciando tudo que elas precisavam, todo o necessário, para que alcançasse o seu objetivo. Qual que era o seu objetivo? O seu maior objetivo era o quê? A reconstrução da muralha, sendo que ele teve muitos problemas diversos, e com a ajuda de Deus, ele conseguiu reconstruir esse muro, tá? Essa muralha. Um homem que concluiu o seu projeto, esse foi Neemias. O muro ele foi reconstruído, gente, em 52 dias. 52 dias ele conseguiu reconstruir uma muralha, não é um murinho pequenininho igual que tem aí perto de vocês, na sua casa, não. Ele conseguiu reconstruir uma muralha. Antigamente, as pessoas, elas até construíam casas em cima das muralhas. Então, eram muros enormes, tá? Grandes muralhas. Hoje a gente vê, então, como muralha, pensando como exemplo, a muralha da China, tá bom? Grandes construções que cercavam toda a cidade, servindo de proteção para os inimigos, para os inimigos não o quê? Para não tomar a cidade. Tá? Então, em 52 dias, Neemias conseguiu reconstruir, tá? Deixar a muralha boa para não ser o quê? Para servir de proteção para a cidade de Jerusalém, tá? O objetivo de Neemias era que as pessoas se sentissem seguras dentro da cidade de Jerusalém, da capital. Ele reconhecia, Neemias, que quem permitia realizar todo esse grande projeto era Deus. Deus estava na frente, Deus estava guiando toda essa parte administrativa. Ele era o líder, mas quem era o seu líder? Deus. Ele obedecia às ordens de Deus, tá? Neemias em uma só sentença, Neemias em uma só frase, que se a gente pudesse então fazer um resumo do que é o livro de Neemias. Então, usando de sua posição social como copeiro do rei e habilidades de liderança, Neemias conduziu o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém e com a ajuda de Esdras, lembra do sacerdote Esdras, do mestre, né? Promoveu o reavivamento espiritual. Então, Neemias, ele tem uma postura do quê? De um cristão verdadeiro. É assim que nós temos que ter atenção, interesse e aprendizado. Nós devemos sempre fazer isso, atenção, né? Ter atenção, ficar preocupado na obra de Deus, interessado, tá? E aprender o quê? A fazer cada dia mais e melhor para Deus. Dentro desses livros, nós vemos que o livro da lei, ele faz parte da narrativa. Então, o que acontece? Lá no livro, nós vemos o livro da lei, a Bíblia sendo lida. Olha que interessante. Eles estudando a Bíblia na época. A Bíblia da época era a Torá, tá? Então, olha que interessante. A Bíblia, ela era explicada, tá? E compreendida. Então, era como se fosse uma verdadeira EBD, como está acontecendo agora, só que de uma maneira totalmente diferente. Então, eles liam a Bíblia e eles também o quê? Explicavam ao povo. Foi um ensinamento muito interessante. Seria interessante, né, para vocês que querem aprender a ensinar. Olha só, eles ensinaram todos aqueles que estavam o quê? Interessados em ouvir a palavra e também entender, tá? Então, depois que eles então leram, compreenderam a leitura da palavra, eles renovaram um compromisso, o seu compromisso para com Deus. Então, oração, nós vemos então a oração, a leitura bíblica, e a partir da leitura bíblica com o entendimento, eles têm o quê? Uma tomada de atitude, né? Para que eles possam se consagrar cada vez mais a Deus. Olha que interessante. É isso que nós devemos fazer também atualmente. Uma lição para nós, uma restauração, uma consagração. A história de Neemias, gente, é uma continuação do que Esdras escreveu. Então, os dois livros são uma complementação. Um livro complementa o outro. Ambos,
os dois livros, né, os livros de Esdras e de Neemias, eles estavam engajados na preservação e na reconstrução do povo de Deus, tá? Junto ao povo que retornou do exílio, enfrentando as oposições tanto internas que eles tinham lá dentro, muitos problemas que eles tiveram que resolver. Fernanda, eu quero saber quais são os problemas. Eu não vou poder me especificar muito nestes porque eu tenho que dar uma aula, um mix, né? Então seria interessante você sentar e ler esses livros, que eles são muito legais para ler, para você entender um pouco mais. Você adolescente, você adulto, você é aquele que gosta de ler esses 3 livros, porque o livro de Esther ele foi também escrito nessa mesma época. Mas o livro de Esdras e Neemias, eles se encaixam, porque eles são visões de uma mesma história, a visão de Esdras e a visão de Neemias, tá? São narrativas de um mesmo momento histórico dentro do povo de Deus. Então é interessante você ler. Se você tiver um momento para você ler agora nas férias, separe esse momento para você então se debruçar em cima desses 2 livros. São muito interessantes, tá? Apesar de viverem na mesma época, Esdras, Neemias e Esther. Então, no mesmo período, tá? Esdras, Neemias e Esther. Esther, ela tem um outro foco, tá? O livro foi escrito no mesmo período. O povo judeu que permaneceu longe de Israel, lá no exílio, também enfrentava uma batalha. Então, não só aqueles que estavam lá na terra de Jerusalém estavam com problemas, mas também aqueles que ficaram no exílio, que estavam ainda no exílio, tá bom? Era uma batalha pela preservação e sobrevivência, tá? E essa batalha de preservação e sobrevivência, ela é protagonizada por uma rainha chamada Rainha Esther. Aí então o livro de Esther, ele conta a história dessa moça judia, né? Apesar de viverem todos na mesma época, Esdras, Neemias e Esther, esses 3 personagens, bem como seus respectivos livros, eles têm propósitos e ensinos diferentes, tá? Cada livro, ele explica o quê? Propósitos diferentes para cada um deles. Então, olha lá, quais são os alvos, então? Esdras, descrever a volta dos judeus à nação e como reconstruíram o templo do Senhor. Esse é o motivo de Esdras. Já o de Neemias é relatar como Neemias mostra o amor de Deus e por seu povo, como usa o seu talento de reconstrução para o bem da nação. A reconstrução, então, da muralha. Esther, o alvo desse livro é mostrar como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina que eles estavam lá no exílio e em cativeiro, tá? Então, um povo voltou para Jerusalém e outro povo ficou lá, certo? Qual é o nome Esther? O que significa Esther? Esther significa estrela. Olha que interessante, né? Tem muita gente que coloca o nome de filha aí em Esther, né? E nem sabe o que significa. Esther significa estrela. Também Esther, nós vemos o nome dela como Radassa, tá? Radassa significa um gênero de uma planta, uma murta. Nós vemos também outro personagem dentro da história de Esther, que é Mardoqueu ou Mordecai, que você encontra, Mardoqueu ou Mordecai. Ele era da tribo de Benjamim, tá? Das 12 tribos, ele era da tribo de Benjamim. Lembrando que da terra de Judá, do reino de Judá, ficaram então somente 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tá? As outras, então, elas se espalharam e eles se misturaram com os outros povos. E Mardoqueu, então, ele era primo e pai adotivo de Esther. Esther, ela perdeu seus pais, tá? Na Bíblia não conta muita história sobre isso, mas só fala que ela foi criada, então, por este homem, Mardoqueu. Ela é uma mulher, foi uma moça que ela estava no lugar certo e na hora certa. E ela tem uma grande importância na história do povo judeu. Se não fosse por ela, o povo judeu seria exterminado.
todos, não somente aqueles que estavam ali no exílio, mas todos que tinham sido o quê? Dispersos pela diáspora, porque essa daí foi a primeira diáspora aí na Babilônia, né? Eles se dispersaram, né? Entre vários grupos. Então, os judeus, eles seriam exterminados, tá? Ela foi muito importante. A história acontece, então, de Esther, na cidade de Suzã. Suzã é capital do Império Babilônico, Império Persa, tá? Capital do Império Persa, cidade de Suzã, durante o período deste cativeiro, do exílio. Então, era um cativeiro babilônico, os persas dominaram os babilônicos e aí os judeus passaram a ser o quê? Ser cativos dos persas, tá? Esther era judia, do povo judeu, ela era órfã, como eu já falei, dos pais, e ela era criada por Mardoqueu. E ela era uma mulher muito linda. Fala na Bíblia que ela era uma mulher muito linda. Então você pode imaginar como essa moça era bonita, tá? E por ser tão bonita assim, tão bela, ela foi escolhida, né? Dentre as várias moças belas que tinha então nesse reino persa, para suceder a rainha Vasti, que perdeu sua posição por não atender à vontade do rei. Então, o rei, ele escolheu a Esther para ser a sua rainha. Então, ela foi escolhida pela sua beleza. Então, ela se destacava perante o quê? Todas as outras moças que estavam ali, né? Então, a beleza dela, era algo muito importante. Então, ela foi o quê? Escolhida por Deus. Para o quê? Para suceder essa rainha Vasti, que não obedeceu ao seu esposo, e ela estava agora como rainha no trono. Então, qualidades de Esther. Bom, primeiro é a beleza, né? Ela era uma mulher muito bonita, tá? Chamava atenção, uma moça muito bela. Outra qualidade, não era só beleza, tá? Porque a gente só pensa assim, a pessoa é bonita, já ganhou o mundo. Não, existiam outras qualidades. Uma das qualidades de Esther era a obediência. Ela obedecia a Deus e também ao seu pai adotivo, pode dizer assim, Mardoqueu. O que Mardoqueu falava, ela obedecia a ele, tá bom? Uma outra qualidade, ela tinha coragem. Ela sabia que se ela chegasse à presença do rei sem ser convidada, ela poderia ser condenada à morte. Tem um momento na história de Esther. Olha, é muito interessante também você ler esse livro. Ele é bem fininho e ele é muito rico. Uma história linda, tá? Uma história linda. Essa história, você vai ver que no livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas você vê o quê? O povo de Deus sendo cuidado, tá? Nós vemos outras características, mas você não vai ver o nome Deus no livro. Mas ele é um livro muito importante, tá? Por isso que ele faz parte, então, da Bíblia, desse livro histórico. Outra característica de Esther, a dependência de Deus. Quando o Amã fala que vai matar todos os judeus que existiam, ele cria um decreto que ele vai exterminar todos os judeus. Esther, então, fica sabendo por Mardoqueu. E o que ela faz? Ela pede para que todos aqueles que Mardoqueu conhecessem, e também ela e as suas servas, que eles iam entrar em oração, que eles iam fazer um momento de oração, pedindo para que Deus pudesse ajudá-la naquele momento, para ela poder o quê? Falar com o rei. Então, a dependência, ela depende do poder de Deus. Ela não se achava uma pessoa poderosa, ao contrário. Ela era uma pessoa obediente e dependente de Deus. Esther também mostra outras duas qualidades, sabedoria e prudência, tá? Ela, nesse momento de oração que ela teve antes de poder fazer o seu plano, que ela, bolou um plano para poder chegar perto do rei, o que ela faz? Ela prepara, ela pensa, ela planeja um plano. E nesse plano ela prepara banquetes, 2 banquetes para o rei
e para o rei Assuero, seu esposo, e para Amã, que era esse homem aí que queria o quê? Destruir todos os judeus, queria matar, exterminar todos os judeus que existiam. Quem é o rei Assuero? Nossa, gente, quem é o rei Assuero? Quem é o rei persa que é esposo de Esther? Bom, esse rei, se você for estudar na história, ele é o rei Xerxes I, tá? Conhecido pelo envolvimento na batalha de Termópilas contra o rei Leônidas. Quem lembra do rei Leônidas? Rei Leônidas é o rei de Esparta, do filme 300. É claro que se você assistir o filme Leônidas, do lado de Esparta de 300, você vai ficar horrorizado de ver Xerxes. Mas é porque eles o quê? Estigmatizaram o rosto dele, ele virou um monstro, né? O Xerxes. Mas ele é o rei Assuero, tá? Ele então é o rei vencedor. Ele venceu. Ele foi o único rei persa que conseguiu saquear a Grécia. Olha que interessante. O rei Assuero. Ele é chamado de rei Assuero, mas ele também é Xerxes, rei Xerxes, tá? Então ele foi um grande guerreiro, tá? E nesse império persa, então Esther é a esposa dele, tá bom? De quem? Do rei Assuero, de Xerxes. Então quando ela vai lá falar com ele, ela sabia que ela poderia ser morta, porque ele deveria o quê? Estender o cetro para ela, ela não poderia entrar na presença dele sem ser chamada. E mesmo assim ela entrou e ele estendeu então esse cetro para ela e ela pôde conversar com ele, né? E ela então teve esse plano de fazer 2 banquetes para o rei, então esse rei Assuero, que é o esposo dela, e também Amã, que era administrador de dentro do reino. Esse Amã, quem que era Amã? Amã ele era um amalequita. Amalequita, eram inimigos dos judeus. Desde muito lá atrás, se você for observar nos livros da Bíblia, os amalequitas brigavam intensamente com os judeus, tá? Por terras, tá? E por outros motivos, eles não eram amigos. E ele queria destruir o povo judeu, principalmente ele queria destruir o quem? O Mardoqueu. Mardoqueu, que é o pai adotivo da Esther, né? E nestes banquetes, Esther, né? Nestes banquetes, esperou ter certeza de que o rei poderia atender o seu pedido. Agiu e falou com sabedoria. E com isso, se você for ler os banquetes, o que aconteceu, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas é interessante você ler, né? Eu te motivo a ler como ela usou de estratégia até o quê? Conseguir aquilo que ela queria, tá? Então Amã, o que aconteceu com Amã? Amã é que ele queria o quê? Matar todo o povo judeu. E ele também construiu uma forca para matar Mardoqueu, tá? E aí o que acontece? Esther consegue então conversar com o rei e mostrar para o rei o que estava acontecendo. E aí Amã, né, mostra o que ele queria. E aí ele exterminar o povo, sendo que o rei não sabia que Esther era o quê? Judia também. E ela seria exterminada também, porque dentro da ordem todos os judeus seriam exterminados. E com isso, com todo esse planejamento que Esther faz, Amã foi condenada a morrer na mesma forca que ele havia preparado para enforcar Mardoqueu. Então o triunfo do Senhor havia sido alcançado. Então o povo judeu não foi exterminado. Por quê? Pela obra de Deus. Deus usou como instrumento a Esther, a rainha Esther, tá? Então, o livro de Esther, ele tem o propósito de explicar a origem de uma festa judia, tá? A gente não comemora essa festa, porque é uma festa dos judeus. É uma festa judia de Purim, tá? Os judeus, eles comemoram essa festa. Então, pensa nisso. Depois de tanta informação, nós passeamos por 3 livros, nós fizemos um estudo rápido, tá? Mas seria interessante, como eu falei para vocês, ler esses livros sobre a restauração do povo de Deus depois do exílio,
Então, com calma, estude na sua casa, tá? Depois de refletir, depois de ouvir tantas informações que eu passei para vocês, que são muitas informações, nós temos que pensar o seguinte, refletir. Em nosso caminho, nós devemos buscar nos manter obedientes, corajosos para enfrentar o mal, obedientes a Deus, corajosos para enfrentar o mal, bondosos, fazer o melhor para os outros, tá? Dependentes de Deus, tá? Ser sempre dependente de Deus, ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, entendendo que nós não estamos sozinhos. E que sozinhos, se a gente fizer alguma coisa sozinhos, nós não somos capazes de dar um passo sequer. Nós precisamos de Deus, da presença dele em nossos planos. Orar antes, planejar e orar. Orar antes, fazer a vontade de Deus, tá? Buscar Deus em sua vida devocional, tá? Orar sempre, ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus, tá? Não se perder nesse mundo. Você que está agora nesse momento de pandemia, não deixar de orar, não deixar de ler a Bíblia, não deixar a sua igreja, mas ouvir a palavra todas as vezes que você puder, assistir os cultos online, assistir as aulas, tá? Por quê? Porque você precisa do quê? Da orientação de Deus. Deus está, querendo que você ouça Ele. Ele quer que você planeje junto com Ele, porque você vai ser um instrumento, né? Para fazer o melhor, para ser bênção neste mundo. Como essas três pessoas que eu falei foram bênçãos para o povo de Deus e para Deus, tá? Faça a diferença, obedeça, tenha coragem, faça como a Rainha Esther, tenha coragem, dependa de Deus, seja sábio, tá? Porque a sabedoria vem de Deus, tá? E eu queria que vocês guardassem um versículo que tá lá no final da nossa revista e que é um versículo para guardar no coração, que é o texto áureo que a gente falava antigamente, né? Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Isso aqui está em Esther, esse versículo está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Então, olha lá, para você refletir. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? Então, quem fala isso? Mardoqueu fala isso para Esther. Quem sabe se não é por isso que você está aí como rainha? Para você o quê? Para você ser um instrumento, né? Um instrumento usado por Deus para fazer o melhor para Deus, para o que? Salvar vidas. Então, você que está aí, pense o seguinte, você é importante, faça a obra de Deus, tá? Seja um instrumento, né? Como esses três foram, tá? E que este ano, que está começando agora, né? Que a gente tá 2021, seja um ano bom, que você faça o melhor para Deus, o melhor, que você seja uma bênção, tá? Para os outros, para aqueles que estão ao seu redor, para a tua igreja. E não esqueça, você é um instrumento usado por Deus. Então, ore, leia a Bíblia, estude a Bíblia, seja o melhor para Deus, tá bom? Esse ano, só para lembrar, eu vou continuar como professora dos adolescentes e o João nos despede de nós, né? Agradeço a oportunidade de poder trabalhar com ele esse ano, o ano passado. E esse ano nós vamos ter um novo professor, tá? No próximo domingo vocês vão, então, ter aula com o próximo professor Rodrigo, tá bom? E uma nova revista, que nós terminamos a revista sobre a história do povo de Deus, certo? Essa revista aqui nós terminamos, então, essa jornada sobre a história dos livros, os livros históricos da Bíblia, tá bom? Uma ótima semana para vocês, um ótimo ano e reflita sobre isso. Coloque Deus em primeiro lugar, seja um verdadeiro servo de Deus. Planeje tudo e com o quê? Com oração, com a leitura da Bíblia, fazendo o melhor para Deus. Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.